Paz do Senhor, meus irmãos, pastor Everton Martins, do Teologando Entre Amigos. São 4h45 da manhã. Eu tenho uma mensagem de reflexão ao teu coração, que se encontra no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 2 e no versículo 19, que diz assim: Levanta-te de noite, no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Meus irmãos, você sabe que o livro de Lamentações de Jeremias foi escrito diante de um cenário de destruição. Israel, o povo de Deus, havia desobedecido e quebrado os estatutos que Deus havia estabelecido entre ele e o seu povo. A liderança havia falhado, o povo havia falhado, e agora Deus, como uma forma de aplicar uma vara corretiva, levanta a Babilônia para destruir a cidade de Jerusalém e levar o seu povo para o cativeiro babilônico. Jeremias, após esse cenário de destruição, andando pelas ruas de Jerusalém, ele vai compor esse cântico fúnebre que descreve o estado caótico de destruição e de fome, miséria, morte que a nação, que o povo de Deus estava enfrentando por consequentes desobediências e descumprimento da sua palavra. Baseado nisso, quando eu olho para o texto que diz Jeremias, olhando o cenário de destruição e escrevendo que o povo, ou que as mulheres, aqui numa linguagem materna, deveria levantar-se e clamar a Deus no princípio das vigílias, Jeremias estava dizendo que o choro, o clamor pela misericórdia de Deus não poderia cessar. Por mais que o cenário era de destruição, o cenário era caótico, o povo teria que continuar clamando a Deus pela sua misericórdia. Sabiam eles que a vara de Deus haveria de parar somente quando Deus houvesse corrigido o seu povo. Mas mediante a isso, a mensagem de Jeremias era: continue clamando, continue pedindo misericórdia, vai clamando a Deus, que Deus pode restaurar a nossa nação e mudar a nossa situação. Mediante a isso, irmãos, eu analisando tudo que nós estamos vivendo, passando por conta do Covid-19 ou coronavírus, nós, olhando para o texto de Jeremias, nós podemos entender e extrair algumas verdades. A primeira verdade é que nós entendemos que Deus, de uma forma direta, Deus está corrigindo a humanidade. E esse corrigir a humanidade, essa correção se aplica a duas classes de pessoas distintas: aqueles que são seus e aqueles que não são seus, que são conhecidos biblicamente como os filhos da desobediência. Quando eu falo que Deus está nos corrigindo, é só nós olharmos para o lado de dentro da casa, olhar o que está acontecendo, olhar aquilo que nós estamos vendo, vivenciando nos últimos dias. A verdade é que o nosso povo, tem falhado constantemente diante de Deus. Se você observar, nós estamos vivendo em um declínio espiritual exacerbado. Estamos presenciando de uma forma explícita como tem crescido a comercialização do Evangelho. Se nós fôssemos falar só sobre isso, haveria muitos pontos para serem debatidos, mas a verdade é que a palavra de Deus, ela passou a ser meio de enriquecimento. Então nós temos que atentar a isso. Tem pessoas que querem enriquecer às custas do Evangelho, se cobram para tudo, se cobram para cantar, se cobram para pregar,
tem aquelas pessoas que não querem trabalhar mais e dizem que estão vivendo pela fé, mas de fé não tem nada, estipulam preço, valores, não vão pregar em qualquer lugar, não vão em lugar pequeno, só querem igrejas grandes, só querem grandes eventos. E o pior é que as nossas igrejas estão financiando essas prostituições cultuais. Nós olhamos para o meio cristão, nós estamos vendo quanto muito da nossa liderança está invertendo os valores. As ovelhas estão sendo tratadas de formas diferenciadas. Aquela ovelha que parece que não possui poder aquisitivo, econômico, ela parece que não tem muito valor. Ela é tratada de uma forma diferente, mas aquelas ovelhas que possuem um capital aquisitivo, quando vêm para a igreja, parece que ela é tratada de uma forma diferente, porque ela vai dar retorno financeiro para o ministério. Tudo isso Deus tem presenciado, esses tratamentos diferenciados, pregações que visam materialismo, pregações que visam enriquecimento de partes. Deus está presenciando tudo isso. Deus está vendo o que está se passando pelos bastidores do ministério. E quando eu digo ministério, abrange todas as denominações. Deus tem visto tudo isso. Deus está vendo, muitas das vezes, os escândalos que estão acontecendo no nosso meio, da liderança, daqueles que são os mensageiros, aqueles que são cantores. No nosso meio está tendo prostituição, uso de drogas, o nosso meio está tendo desvio de condutas, o nosso meio está regado de escândalos atrás de escândalo, banalização do Evangelho, a mensagem da cruz não é pregada, a volta de Jesus já não é nem falada mais. Estamos vivendo um evangelho antropocêntrico, um evangelho egocêntrico, onde o homem, segundo as palavras de alguns, é a razão de Deus. Deus não é Deus sem você, você é um deusinho. Nós estamos vivendo isso, um evangelho superficial, um evangelho que não cura a ferida, um evangelho que não anuncia para o pecador o seu pecado, um evangelho que é um espelho para que o pecador venha entender que ele precisa reconhecer a sua maldade, ele precisa reconhecer o seu caminho, ele precisa arrepender do seu pecado. Tudo isso nós estamos vivenciando, a banalização do evangelho, tudo isso Deus tem presenciado. Deus precisa corrigir o seu povo. Nós não oramos como orávamos mais, nós não nos reunimos para buscar a Deus como reuníamos há anos atrás. Parece que nós estamos simplesmente mais envolvidos com as questões administrativas, litúrgicas do ministério, com o reino de Deus, envolvido com a propagação do Evangelho. Estamos presos dentro de um templo, dentro de uma alvenaria, parecendo que nós estamos ali para ser alimentados, somente isto, quando na verdade devemos alimentar aqueles que estão lá fora, perecendo. Muitas das vezes nós estamos invertendo os valores e Deus precisa falar. Deus, Ele nos ama, Ele é Pai. Nunca se viu tantas pessoas reunidas evangelizando nas redes sociais, nunca se viu tantos cultos nos lares, igual estamos vendo nos dias atuais. Pessoas que não podem ir à igreja, agora sendo igreja aonde eles estão. Então tudo isto está servindo como correção para a nossa conduta de fé, para a nossa caminhada espiritual. Deus está falando Deus está dizendo, é hora de nós examinarmos a nós mesmos. Deus está dizendo, vocês precisam ser igreja, e muitas das vezes não querer somente ir à igreja, participar de um departamento, se envolver com coisas materiais, se envolver com administração, com liturgia. Não, precisamos ser igreja, precisamos entender que somos igreja, e Deus está falando, Deus está corrigindo.
No tocante os de fora, Deus está dizendo para os filhos da desobediência, que muitas das vezes nos sambódromos afora tem colocado a figura do nosso Senhor, do nosso Salvador, daquele que padeceu para salvar o pecador, muitas das vezes sendo ridicularizado nos sambódromos. Deus está vendo as ideologias de gêneros afrontando o seu ser, dizendo que Jesus é gay, que Jesus é mulher. Deus está vendo, está presenciando tudo isto, os países ateus, os países comunistas, colocando a bandeira de Deus de lado, a bandeira do cristianismo de lado, perseguindo o seu povo. Deus está dizendo, ei, para. Deus está dizendo, chega. É hora de Deus dizer à humanidade, o pecado de vocês, a afronta de vocês tem que parar. Vocês são frágeis, vocês não são o que vocês pensam. E Deus está dizendo, olha, através de um pequeno vírus, eu vou abalar os alicerces de vocês, eu vou mexer nas estruturas de vocês, eu vou mostrar para vocês o quanto vocês são vulneráveis. E não por coincidência, o país daquele o qual disse por algumas vezes que o nosso Cristo fracassou na cruz, que a cruz é um fracasso, que a Bíblia é o fracasso de Deus, hoje está sendo dizimada, está sendo assolada. Deus está dizendo, Deus está chamando a atenção, Deus está dizendo, eu vou aplicar uma vara de correção. E cabe a nós que somos povo dele, cabe a nós que somos servos dele, cabe a nós que somos aquele povo que Deus ouve a nossa oração, buscar a sua presença, clamar a ele pelas madrugadas, chorar na sua presença, levantar de noite e dizer, Senhor, tem misericórdia, porque nós pecamos, nós erramos contra ti. E Deus, não por causa deles, mas Deus por causa de nós, aplacará a sua ira. E esse vírus, Covid-19, ele vai sair de cena e o nome dele vai ser glorificado por intermédio da restauração da humanidade. Por isso, eu trago uma palavra para você. Continue orando, continue clamando a Deus, para que a sombra do Onipotente esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu esposo, minha irmã, sobre a tua esposa, meu irmão, e sobre os vossos filhinhos. Que Deus venha nos guardar, que Deus venha ouvir o nosso clamor, que Deus venha ouvir a nossa oração. Clame a Deus, ore a Ele. Nós somos o sal desta terra, nós somos a luz desse mundo, mas há momentos que Deus precisa chamar a nossa atenção. Deus precisa chamar a atenção desse mundo. E só nós, guarde bem isto, só nós podemos mudar essa história. A saúde não vai conseguir. Os nossos médicos estão se sentindo incapazes de mudar essa situação. O nosso Brasil não está preparado para lidar com esta situação. Mas existe uma saída. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a Bíblia diz que a partir de então, os seus olhos e os seus ouvidos estarão atentos à nossa oração. Ore, clame a Deus, porque não são os médicos que vão conseguir resolver esta situação. Não são os cientistas, não são os pesquisadores, mas são os teus joelhos e os meus joelhos que vão mudar a nossa situação. Muitas são as aflições do justo, mas Deus o livrará de todas elas. Vamos clamar a Deus, vamos chorar diante de Deus pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos
e Deus vai mudar a nossa situação. Deus restaurará a nossa história para que o seu nome seja glorificado. Lembre bem disso. Deus está falando conosco. Deus está falando com os filhos da desobediência, mas Deus só vai ouvir a nossa oração, que é a saída, que é a solução para este povo que está sofrendo, gemendo nos hospitais e aqueles que ainda vão sofrer por consequência do Covid-19. Que Deus nos guarde. Vamos orar a Deus. Pai, no teu nome eu oro, pedindo, Senhor, nesta madrugada, que a tua graça, que a tua misericórdia esteja sobre o teu povo, esteja sobre a nossa nação. O Brasil não está preparado para enfrentar o Covid-19, mas o teu povo, Senhor, que te busca a tua face, que clama, o teu povo, Senhor, o teu povo que constantemente chora na tua presença, está dizendo: Deus, tem misericórdia, dá escape para a nossa família, dá escape para o teu povo, por causa daqueles que são fiéis e andam na tua presença, Senhor. Aplaca o Covid-19, coloque fim, Senhor, no Covid-19. Nós levantamos a nossa mão e abençoamos a nossa nação, abençoamos o nosso país. Nós cremos na nossa vitória e que todos os outros países, Senhor, seja alcançado pela nossa oração. Nós oramos pela China, pela Itália, Estados Unidos e tantos outros países que estão sendo assolados. Nós cremos na vitória. Nós somos um povo que clama. Os teus servos estão espalhados por todos os cantos desse mundo, orando, gemendo, clamando na tua presença. E nós cremos, Senhor, que os teus ouvidos não estão agravados para ouvir a nossa oração, e o Senhor dará vitória para a glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Lembre-se disso, que Deus dará vitória para o seu povo, para louvor e glória do teu nome. Isto vai passar e Deus dará vitória para nós.